Então, boa noite. Vamos dar início à aula sobre a introdução do livro Introdução à Pesquisa da Juventude. Aqui eu trouxe o livro físico, achei um exemplar. Um livro que eu escrevi e publiquei em 2017. Vou contar um pouquinho sobre ele. E eu pedi para vocês lerem a introdução dele, que conta um pouco, não só a proposta do livro, mas um pouco de como eu cheguei ao tema, ao livro, e tem, de certa forma, um plano das próximas aulas da introdução, né? Que a gente vai abordar dentro da sociologia da juventude. Também tem algumas outras discussões com a biologia, um pouco com a história também, com a antropologia, etc. Eu deixei uma atividade, dá para vocês fazerem depois, né? Vocês já fizeram, tem atividades do capítulo 1, do artigo, na verdade, texto 2. Tem atividade. Eu vou fazer o seguinte, Agostinho e Leandro, eu vi que a Agostinho fez, acho que até corrigi, né? Eu vou começar a falar sobre o texto e vocês ficam com a vontade de perguntar, de tirar dúvidas, de falar da questão, da resposta que fez. Você tem dúvida na resposta que fez, né? O Leandro não corrigiu dele ainda, pode perguntar também, tá? Vocês fiquem à vontade. Aula de forma remota, assim, desse jeito, né? Acaba sendo meio um pouco podcast, não fica muito cansativo. Mas vocês fiquem à vontade, né? Ou chamam, escrevem no chat, ou pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu estruturei aqui uma apresentação e fiquem à vontade. O livro, Introdução à Sociologia da Juventude, ele surgiu do convite de um sociólogo da Universidade Federal de Goiás, chamado Nildo Viana. Ele acho que é a única pessoa mais marxista que o Adriano que eu já conheci. É brincadeira, o Adriano não pode ouvir essa. Ele só que ele pesquisa a juventude, né? Eu conheci ele, aliás, conheço muita gente boa em Goiás, como o Vinícius também, que é de Goiás, é um lugar muito bacana, gosto muito do pessoal de lá. E ele estava organizando uma coleção de livros de uma editora que foi muito importante aqui em Minas, que é a editora Autêntica. Eu acho que hoje ela está bem em crise, não sei se ela vem publicando. E ele me convidou, estava sendo vários livros de introdução à sociologia, introdução à sociologia, sociologia do trabalho, por exemplo, sociologia política, sociologia da cultura. Ele me convidou para fazer uma introdução à sociologia da juventude. Isso em 2013. Eu estava vindo para a Unifal. E escrevi o livro, a editora inclusive entrou em contato comigo, aceitou, estava pronto, de repente pararam de fazer os contatos, desapareceram, e a editora, infelizmente, entrou em crise, né? Eu entrei em contato com uma editora bacana aqui do interior de São Paulo, chamada Paco Editorial, e acabei fazendo o livro, paguei o livro, mas assim, eu tive tanta sorte, consegui vender tantos exemplares desse livro, que eu paguei, né? O que eu gastei, eu paguei. Né? O que eu gastei com a editora, eu acabei pagando. Inclusive, a editora fez e-book também. Eu acho que é o único livrinho meu que dá para pegar na Amazon. Dá para ter um e-book na Amazon. Isso é uma coisa legal. Então, valeu a pena, né? E, ao mesmo tempo, os capítulos que eu escrevi para o livro, eu fui publicando na forma de artigo. Na verdade, foram 3 capítulos. O 2 e o 3 também foram publicados na forma de artigos. E uma coisa assim, que eu fiquei bastante contente, que na Faculdade de Educação da USP, uma professora chamada Kimi Tomizaki, ela usou o livro como uma disciplina de pós-graduação. Então, fez um certo sucesso, né? Fiquei contente, um livro bem sucedido. O tema da juventude atrai muita gente, e vocês vão perceber, acho que se vocês forem... O Escoliano conhece um pouco isso, a Coral está conhecendo, o Agostinho também. Que bom, Leandro. Que o tema da juventude, olha lá, ele também tem. Autografado, Leandro? Esse eu ganhei em mãos, ganhei presencialmente. Isso aqui tem um cantinho separado na minha estante. Legal. Então, é um livro que assim, está dizendo que quando o tema da juventude costuma juntar pessoas muito interessantes, pessoas em movimento estudantil, movimento social, de alas progressistas de igrejas católicas, mesmo protestantes, com a pastoral da juventude, pessoal de ONG,
de universidades, de várias universidades. É um tema que costuma juntar pessoas boas e que tentam se ajudar, e que, de certa forma, tem uma como posso dizer, defendem as juventudes, especialmente aquelas em estado de vulnerabilidade, de perseguição, que são discriminadas ou sofrem preconceitos diversos, né? Tem tema que juntam as pessoas porque elas são ou são neutras ou são contra o tema. Por exemplo, tema como nazismo, fascismo, junta as pessoas, né? Mas porque elas são contra o tema da juventude junta pessoas que são a favor da juventude, né? E eu tenho muita gratidão, né, por ter encontrado esse tema. Eu conto um pouco no começo da introdução como eu encontrei esse tema lá na minha graduação. E eu comecei a fazer ciências sociais, um pouco por acaso, né? Não sabia muito bem o que eram ciências sociais. Descobri quando vi o manual da FUVEST, não tinha sociologia no ensino médio. E eu vi, falei, acho que é isso aqui que eu quero fazer, e adorei, né? E eu fui pensando, mas será que eu consigo pensar as minhas questões existenciais como jovem, usando as ciências sociais? E conversei com uma professora, devia ter escrito isso no livro, a Heloísa Martins, e falei, eu queria fazer uma iniciação científica sobre isso. E ela me orientou, e era uma iniciação científica assim, sem bolsa, informal, voluntária. E foi a origem de tudo, né? Disso surgiu o meu projeto de mestrado em sociologia na Unicamp, que eu acabei pesquisando a música rock, a cultura juvenil, dos anos 80 no Brasil, principalmente, e meu doutorado, que eu pesquisei movimentos estudantis dos anos 60. Quando eu terminei meu doutorado, meu orientador, ele falou assim para mim, agora vamos pesquisar outra coisa, né? Ele pesquisava sobre globalização, alguns senhores devem ter ouvido falar dele, é o Ottaviani, também marxista de coração, né? E ele estava pesquisando sobre a globalização. E ele falou, vamos pesquisar a globalização agora. E eu fui pesquisar a globalização. Comecei a pesquisar, escrever alguma coisa, mas toda hora chegava alguém, mandava um e-mail, já tinha e-mail naquele tempo, ou e-mail, ou ligava, ou achava um jeito de me contatar. E você não quer fazer uma palestra, não quer fazer uma formação, né? Não quer participar do projeto da memória do movimento estudantil, até a UNE, da turma do PCdoB, me convidou lá para eu conhecer o Rio de Janeiro, graças a eles, né? A juventude me fez conhecer o Brasil inteiro, né? Inclusive como o Rio de Janeiro, como Goiânia. Sou muito grato. E recebia muitos convites, por exemplo, da Pastoral da Juventude. Eu não quero vir fazer uma formação na Pastoral da Juventude, né? Assim, eu já fui católico, mas eu não sou nem um pouco religioso, mas vamos lá, né? Mas o pessoal da Pastoral da Juventude, eles têm um viés muito político, né? Eles têm um aspecto religioso, mas eles estão muito preocupados com a discussão política da juventude, a atuação política. Então, eu falei o seguinte, eu escolhi na minha juventude o tema da juventude, mas agora, quando adulto, a juventude me escolheu como tema, né? E as pessoas que trabalham com a juventude me escolheram como tema. Isso é uma coisa que talvez aconteça com vocês. Às vezes a gente escolhe um tema para simplesmente, como que eu posso dizer, a gente aplicar os nossos conhecimentos de pesquisador, praticar a pesquisa, por exemplo. E tem que tomar cuidado, porque pode ser que aquele tema persiga a gente a vida inteira, como o da juventude. No bom ou no mau sentido. E aí eu falei, não, acho que é isso que eu tenho que pesquisar, não tem jeito, né? Depois eu fui participar de um programa de mestrado na instituição que eu trabalhei antes, confessional, Unisal, e aí eu fui mais para a sociologia da educação, mas teve um momento que foi inevitável, né? Eu juntei a sociologia da educação com a juventude, né? Como eu acabei contando na aula passada. É isso, né? Eu ia perguntar para o Vinícius como é que ele chegou no tema da juventude, vou pedir para ele falar na semana que vem. E aí eu vou no gancho do artigo. Eu coloquei do artigo não, do livro, né? Eu coloquei 3 citações e eu tentei usar elas como um gancho. Isso é uma coisa, uma dica, né? Interessante para a gente fazer no começo de artigo, de capítulo, de dissertação, de TCC, um gancho. Alguma coisa que está no dia a dia, no cotidiano, até no senso comum, e que te relaciona com o tema do seu trabalho. Isso costuma puxar as pessoas. Isso é bom para o projeto também, que a gente quer convencer alguém para financiar o nosso projeto, por exemplo. Né? É criar uma empatia com o tema, uma identificação com o tema. Então, eu tentei fazer isso.
com essa introdução. Coloquei uma citação do Nicolau Sevicenko, falando sobre jovens das elites cariocas, no começo do século XX, né, que eles buscavam, existia um mercado, inclusive, de fazer com que as pessoas jovens parecessem mais velhas, né, tem isso. Depois eu coloquei um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é uma criança ou um adolescente dizendo, olha, eu sou uma pessoa em desenvolvimento, né, mas eu não sou alguma coisa, será que eu só serei algo? Eu não valho pelo que eu sou agora como pessoa, seja criança, seja adolescente? Será que eu só vou ser de verdade plenamente quando eu ficar adulto? Então, essa é a segunda citação. E a terceira citação é uma faixa dos indignados em Portugal, o Movimento Portugal, em 2011, em que provavelmente uma moça, uma mulher, uma jovem, diz assim, com licenciatura, com mestrado, com namorado, aí embaixo no cartaz, sem emprego, sem casamento, sem futuro. Então, são 3 recortes, né, que também tem um olhar histórico, né, sobre a juventude no século XX e no início do século XXI. Primeiro, uma juventude que se nega, depois uma juventude que quer se afirmar, né, eu sou criança, sou adolescente, mas eu sou, não apenas serei. E, finalmente, uma juventude que não consegue transitar plenamente para a maturidade, para a idade adulta, vamos dizer assim, simplificadamente, né? E aí essas citações, né, elas tentam criar como que eu posso dizer, uma expectativa, uma identificação do leitor, talvez ele se identifique mais com a primeira trecho, com a segunda, com o terceiro, mas se vocês perceberam, cada citação tem relação com um capítulo do livro. A primeira citação, ela vai falar de um tempo que a sociologia da juventude se criou e que, na verdade, ela ajudou até mesmo a afirmar a juventude, ajudou a ter o reconhecimento político, social da juventude, que se negava. Só um instantinho, Leandro, já te passo a palavra. A segunda citação tem a ver com o capítulo 2, a juventude já é reconhecida, mas ela é vista como uma categoria etária, uma fase da vida menos importante, né? Menos evoluída, menos desenvolvida que a idade adulta. E, finalmente, o último texto, né, a última citação da faixa, tem a ver com o capítulo 3, que são algumas reflexões sobre a juventude contemporânea, que é uma juventude que, assim, pela faixa, né, que não consegue sair da juventude. São jovens que não conseguem sair da juventude. Leandro? Eu achei interessante, grupo, que essas citações, elas não somente remetem a uma experiência histórica, né? Como, por exemplo, o primeiro recorte foi do século XX, do início do século XX, depois o primeiro recorte, o segundo recorte é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que já vem mais um pouco, e por fim, Os Indignados. Eu acho que essas 3 citações, elas não representam somente uma experiência histórica, mas também como uma própria experiência individual também, porque eu, pelo menos, eu passei por um momento que eu queria ser adulto logo, achava que quando eu fizesse 18 anos eu seria automaticamente adulto, e aí depois veio o momento de que eu fiz 8 anos, eu fui para a faculdade, e aí veio o questionamento, né? Eu sou um estudante para um dia ser alguma coisa, aquela velha frase do Legião Urbana, né? O que você vai ser quando você crescer? E aí agora é um momento que eu estou terminando a graduação, eu já tenho um emprego também, eu tenho a minha vida independente da minha família já, e mesmo assim eu ainda não me vejo nem um pouco próximo de uma vivência adulta, só que ao mesmo tempo eu também não me considero uma pessoa imatura, eu me considero uma pessoa madura, né? Claro que a gente está sempre em contínuo amadurecimento, mas, enfim, é isso que eu queria relatar, que parece não só uma experiência histórica, mas um próprio processo individual também de autoconhecimento e de experiência da juventude em si. Bacana, Leandro. Obrigado. Legal você ter falado como é que você se sentiu, né? Eu acho que as ciências sociais, né, a própria história, ela pode servir para a gente fazer uma autorreflexão, sem precisar ser autoajuda no mau sentido da coisa, né? Não tem problema nenhum fazer isso, né?
É até bom, né? Faz mais sentido, ainda mais quando vocês forem, no caso do Leandro, quem sabe Agostinho Mundé, professores, né? É uma forma de a gente fazer que os estudantes, adolescentes, crianças se interessem, né? Eles perceberem que aquilo tem sentido para a vida deles, né? Sem cair, sem repetir o senso comum, né? Ou sem ser uma autoajuda rasa, né? Não todas são, tem algumas que são boas, né? É melhor sem autoajuda, às vezes, do que nada, né? Como orientação, né? Eu já fui mais crítico, preconceituoso. Né? Mas legal. Obrigado, Leandro. A primeira citação, o capítulo 1, ele vai falar principalmente vai falar das teorias tradicionais da juventude, destacando o estrutural funcionalismo, em que a juventude é vista como uma categoria etária, como tendo uma função de socialização. Eu acho, não lembro se foi o Agostinho que perguntou sobre a socialização ativa. Foi você, Agostinho, que perguntou? A socialização ativa. E justamente a ideia original de socialização que está lá no Durkheim e que continua nas teorias tradicionais de juventude é de uma socialização passiva, né? Que crianças, adolescentes e jovens são socializados de forma passiva, eles são receptores da ação dos adultos, né? E quando eles reagem, quando eles resistem, aí é uma situação de desvio, de anomia, de patologia. Né? Então, o capítulo 1 trata um pouco dessa concepção sobre a juventude. Né? São as teorias clássicas ou tradicionais. A principal é o estrutural funcionalismo. Quando, eu não vou falar do capítulo 1 depois, rapidamente, mas quando... até os anos 70, 80, antes de eu entrar para a universidade, quem fazia ciências sociais estudava basicamente um autor chamado Talcott Parsons, que desenvolveu uma teoria estrutural funcionalista. Ele era uma espécie de o papa da sociologia. E hoje, assim, nem é falado o nome dele, né, Agostinho? Você deve ter passado o curso inteiro, talvez ouviram muito pouco falar dele, né? Acho que eu só ouvi citação, mas ele em si a gente não estuda. Eu cheguei a fazer uma disciplina que tinha o Durkheim na primeira parte e o Parsons na segunda. Né? Então, tem essas coisas. Mas ele era um autor que as ciências sociais ela é um campo de disputas teóricas e paradigmáticas. Mas teve um tempo que a sociologia não foi assim, que todo mundo era estrutural funcionalista. Tinha um ou outro maluco, rebelde, que queria ser marxista. Tinha aquele cara que a gente estuda bastante, o Art Mills, por exemplo, da imaginação sociológica. Nos Estados Unidos, hoje a gente estuda o Art Mills, mas ele era um cara esquecido, assim, de escanteio, excluído. E hoje a gente estuda ele, não estuda o Parsons, né? Mas, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais. O capítulo 2 fala das teorias críticas da juventude na segunda metade do século XX, algumas delas influenciadas pelo marxismo já, como as teorias classistas da juventude, e outras que navegaram em outras fontes, como, por exemplo, Mannheim, que ajudou a criar a ideia de que a juventude podia ser uma força renovadora da sociedade. Aí, para o Mannheim era um weberiano, né? Fundamentalmente. Seguiu Max Weber, que é uma outra referência da sociologia, viu, Leandro? Se o Parsons era mais próximo do Durkheim, o Mannheim era mais próximo do Weber. E os estudos culturais são mais próximos do Marx. Agora estão falando das teorias críticas, né? E vai ser o assunto da próxima aula. Da segunda parte também. E a citação 3, ela remete ao capítulo 3, que são o que eu chamei de teorias pós-críticas da juventude. São as teorias desenvolvidas no final do século XX e do começo do século XXI, que tentam entender o que aconteceu com essa sociedade moderna que, de certa forma, entrou em colapso. Alguns até falam que vivemos uma sociedade pós-moderna ou pós-industrial, ou alguns dizem que a gente vive numa segunda modernidade, que é flexível, que é líquida, que acho que são, ou uma segunda modernidade, né? Ou que é uma sociedade de risco, tem vários nomes. Essa sociedade de risco é legal para você ler, porque tem a ver com a questão ecológica, né? E tem vários nomes que tentam entender o que aconteceu com a sociedade moderna. Ela acabou, a gente vive numa pós-modernidade ou a gente vive numa segunda modernidade. E, ao mesmo tempo, eles tentam pensar a juventude nessa situação, né? Que papel, que lugar ela tem, que é o assunto não da semana que vem, da outra, né? Aí eu passo a falar da relação que as ciências sociais teve com a juventude, que foi uma relação
um pouco contraditória, né? Alguns autores e autoras, eles chegaram a ver a juventude como se fosse uma instância biológica, uma categoria biológica, ou determinada biologicamente e psicologicamente, como se todas as pessoas, como se a juventude fosse vivida da mesma forma em qualquer sociedade, porque ela seria determinada biologicamente, ou por um desenvolvimento psicológico que seria universal, não é? Que a gente chama um pouco de uma reificação ou uma naturalização da juventude. É óbvio, a gente tem a puberdade, tem a transformação física, tem as transformações psicológicas, mas elas não são universais, elas não e podem muitas vezes não ter significado social. Um exemplo só: muitas sociedades indígenas não dão nenhum significado para a menstruação. Quando a menina menstrua pela primeira vez, tem sociedades que fazem um ritual muito grande em relação àquilo, dão uma grande importância. A nossa sociedade considera a primeira menstruação muito importante, como um marco na vida das meninas. Mas tem sociedades indígenas, estou falando de sociedades indígenas, às vezes vizinha da outra, que aquilo não faz sentido nenhum. A vida continua correndo normal. Ela continua sendo menina. Ela vai só ser mulher, por exemplo, se casar. Para outras sociedades, não. Ela já começou a ser mulher porque ela menstruou. Ou seja, nem todas as transformações físicas, biológicas, elas têm o mesmo significado social. Isso pode mudar historicamente também, né? E também teve teorias, por exemplo, Pierre Bourdieu tem uma entrevista que ele diz que a juventude não existe. A juventude é apenas uma palavra, uma negação da juventude, ou uma negação da juventude como sendo uma categoria com um valor científico, sociológico importante. Então, às vezes, a juventude ela fica, dentro das ciências sociais, um pouco nesse limbo. Alguns veem ela de uma forma naturalizadora, ou psicologista, e alguns negam que ela seja importante. Só que é o seguinte, a gente, concretamente, empiricamente, pessoalmente, a gente vive a juventude na sociedade. A gente viveu, vocês estão vivendo. Então, parece que nessas duas alternativas não são muito boas, né? Nem ter uma visão simplesmente biológica da juventude, nem negar a importância dela como uma categoria social. Acho que Agostinho levantou a mão primeiro. Pode falar, Agostinho. Mas por que o Bourdieu nega tanto a juventude? Nesse primeiro e no segundo texto que você colocou, ele aparece também falando isso. Por que ele tem esse problema tão grande com a categoria da juventude na análise sociológica? Nossa, sua pergunta é muito boa, Agostinho. É uma entrevista que ele deu nos anos 1980, e assim, eu estou inclusive conversando com o Vinícius, que está escrevendo um artigo com base nessa fala do Bourdieu. Se a gente lê a entrevista, ele não fala que a juventude é apenas uma palavra. No meu entendimento, foi o entrevistador que colocou isso como título. O que o Bourdieu fala, o Bourdieu ele faz uma coisa que é bacana. Ele toma muito cuidado em pegar palavras que são usadas no cotidiano, no senso comum, e usar elas como categorias sociológicas. Inclusive, ele tenta inventar conceitos, usa muito latim, né? Em vez de falar socialização, ele fala de hábitos ou formação de hábitos. Em vez de falar de sociedade, ele fala de campos sociais. Em vez de falar de legitimação, ele fala de doxa, de heterodoxia. Então, ele gosta de fazer isso para que os conceitos não tenham significado, percam o significado. Ele acha que a juventude é uma palavra que está muito no cotidiano, no senso comum, na mídia, na publicidade, e o sentido dela se esvaziou. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que existem as pessoas que têm o poder, elas determinam quem é jovem e quem é velho. Quem é jovem, quem é novo, portanto, não tem poder social, e aqueles que têm o poder social. E determinam quais são os atributos, as habilidades que eu tenho que adquirir para deixar de ser jovem e ser visto como adulto, como maduro. Isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa que é construída porque tem o poder. O próprio argumento do Bourdieu está mostrando que é importante a categoria juventude. Ela é usada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para delimitar as pessoas em grupos, delimitar comportamentos, delimitar status. Então, privilégios, obrigações. Então, teve dois autores argentinos,
Você lembra do sobrenome deles? Eu cito lá no texto, o Margulis e o Resch, eles organizaram um livro que o título é A Juventude Não É Apenas uma Palavra. Ela é uma palavra, sim, usada no senso comum. Por exemplo, cultura. A palavra cultura na antropologia é muito forte. Na história também, tem história cultural. A cultura, ela é usada no cotidiano. Tem muitos sentidos. As pessoas usam elas por sentidos contraditórios, usam para falar, eu tenho cultura, você não tem, mas, ao mesmo tempo, ela é um conceito sociológico importante. Não é? O que o Margulis e o Hess dizem é a mesma coisa. A juventude ela é uma palavra usada no cotidiano, ela é muito, muito manipulada pela mídia, pelos sistemas educacionais, pelo Estado, que tentam disputar o que ela significa. Ela é uma palavra, sim, mas ela também é uma realidade social, porque as pessoas na sociedade moderna e contemporânea passam pelas fases da vida, passam pelas etapas, têm transformações, têm pensamentos, comportamentos, imaginários que se modificam ao longo da vida. Então, assim, ela tem um efeito, né? Ela tem uma realidade que é individual e é social. Não é só uma categoria ideológica. Não sei se eu consegui explicar, Agostinho. Inclusive, eles tentam argumentar usando o próprio Bourdieu contra ele. É muito legal. É uma discussão muito legal. Podemos votar esse assunto, tá? Depois. Inclusive, o capítulo. Não, mas já ficou bem mais claro. Tá. E essa entrevista do Bourdieu é legal. Eu vou marcar aqui para compartilhar com vocês. É uma entrevista curta, é muito claro, ele está conversando, então não está fazendo aquelas frases de 2 páginas. O Bourdieu é muito bom, mas ele escreve muito mal. Ele não queria ser um romancista, ele queria escrever sociologia, né? Mas na entrevista ele fala mais coloquialmente, é fácil. Eu gosto muito do Bourdieu, tá, Agostinho? É uma crítica ao estilo de escrita dele, não a ele. Mas é um texto fácil de ler, bacana. Eu vou compartilhar depois. Vocês me cobram se eu esquecer. Leandro? Então, grupo, eu também vou voltar no tema Bourdieu também, que foi algo que me deixou intrigado, porque eu fiz uma disciplina na graduação também, né, chamada Sociologia do Ensino Superior, que o Bourdieu é a base simplesmente, né, ele que praticamente fundou o campo com os herdeiros, e aí a gente lê os herdeiros e tudo mais, e eu não conhecia essa entrevista do Bourdieu, por isso que eu fiquei surpreso, porque ele constrói esse campo de sociologia do ensino superior justamente estudando o público, que seria a juventude. E aí isso realmente me causou uma intriga muito grande, só que daí a Agostinho já fez a pergunta, já esclareceu bastante. Eu só queria fazer um acréscimo, se o Bourdieu não, nessa entrevista, nessa construção que foi feita aí no título de que a juventude, que ele estava afirmando que a juventude é só uma palavra, se isso tem a ver também com a questão da reprodução cultural, né? Porque ele analisa muito isso vem desde a dos herdeiros já, e aí ele parece que ele vê muita juventude muito como isso, né? A faixa etária que a cultura vai se reproduzir e aqueles que assimilarem bem essa cultura vão poder ganhar o status depois de serem as pessoas que vão ocupar os espaços de liderança, de tomar decisões, etc. Daí, a minha pergunta era somente isso, se essa afirmação que você já revelou, que foi mais uma construção do título do que a entrevista propriamente dita, se teria a ver com essa reprodução, com a questão da reprodução cultural, ou se foi uma viagem minha, isso era uma outra questão. Eu acho assim que o que você comentou sobre a reprodução, o Bourdieu fala isso nos livros dele, como Os Eleitos, a reprodução, escritos sobre educação, mas ele usa muito mais a categoria estudante do que juventude. E tudo isso que você falou vale para estudante. Na entrevista, ele diz o seguinte também, que uma outra imprecisão da categoria juventude. Quando você fala jovem, você está referindo a qual jovem? De classe média, classe alta, ou um jovem trabalhador, um jovem de periferia, que mal tem condição juvenil, essa possibilidade. Então, ele coloca essa questão também, né? De que quando a gente usa o termo juventude, isso é uma crítica importante. A gente homogeneiza a juventude, como se fosse uma geração e todas as pessoas, independente da classe, da região, do gênero, da religião, da etnia, da raça,
se comportam da mesma forma, pensam da mesma forma. E não é verdade. Então, o Bourdieu ele está certo em fazer esse apontamento, né? De a gente olhar a categoria etária separada de outros atributos sociais, econômicos, culturais. Ele destaca muito isso na entrevista também. E também o uso do jogo do poder. Eu digo quem é jovem, eu digo quem é imaturo, eu digo quem é criança, mas quem é que diz? É algo natural, é algo universal, ou é um poder simbólico exercido pelos que têm o poder? Lá na reprodução, ele usa violência simbólica, né? Depois ele muda para poder simbólico. Que ele diz que todo capital cultural, você deve estar lembrando disso, todo capital cultural, todo capital que é considerado mais valioso, saber que é mais valioso, ele não é por si só, ele é porque a classe dominante disse que ele era o saber mais valioso. Ou seja, há no princípio do conhecimento, do ensino, da cultura, uma violência simbólica, exercida por quem tem mais poder, né? E a mesma coisa acontece quando eu determino quem é jovem e quem não é. Não é uma coisa natural, universal, né? Mas é uma decisão dos mais poderosos. Ele fala isso também na entrevista, né? Mas o que você falou sobre a reprodução, é isso aí, o Bourdieu fala tudo isso, mas não sobre em relação aos jovens, mas a quem é considerado colocado na condição de estudante. Até onde eu conheço o Bourdieu. Muito boas as questões. Vamos lá. Um outro problema que acontece nas ciências sociais algumas pesquisas. Porque assim, a sociologia da juventude ela foi se constituindo aos trancos e barrancos. Primeiro, buscar uma noção sociológica de juventude, que não fosse simplesmente copiada da biologia ou da psicologia. Depois, fugir dessa simples negação da juventude. Como a juventude é uma palavra usada pela publicidade, pelo mercado, pelos partidos fascistas, nazistas, isso é importante lembrar. Eles tinham as juventudes, né, nazistas, a juventude hitlerista, e falava, você é alemão e jovem, não importa a sua classe social, por exemplo. Então, foi usado politicamente a ideia de juventude para, de certa forma, esquecer as diferenças de classe social. Então, tem todo esse histórico, gente, né, que a gente tem que levar em conta para entender a crítica do Bourdieu. E um outro problema dentro das ciências sociais é que, primeiro, as teorias dominantes, mais importantes ao longo do século XX, elas tinham uma característica de muita abstração. Por exemplo, o marxismo, o estruturalismo, até mesmo o estrutural funcionalismo, que é inspirado no Durkheim, eram teorias muito abstratas. E tinham, às vezes, dificuldade de lidar com a vida concreta, cotidiana. Por exemplo, os dilemas de uma pessoa jovem, né? E tinham dificuldade de tratar de sistemas. As pesquisas das ciências sociais que conseguiam chegar no cotidiano e tratar com os jovens, por sua vez, elas tinham muita fragilidade teórica. Apesar de ter um livro lindíssimo, recomendo, se vocês conseguirem um dia cair na mão de vocês, leiam, chamado A Sociedade das Esquinas, de um norte-americano chamado William Foote White. Vou até marcar aqui. Tem lá no nosso livro. Mas quando você vê o texto, é uma tese de sociologia, mas você vai ler, não tem teorização, não tem explicação, é uma descrição de um relato de campo. Ele era um jovem, relativamente jovem, ganhou uma bolsa e ficou 4, 5 anos pesquisando, nos anos 40 do século passado, uma comunidade de imigrantes italianos, eu acho que em Chicago. Vocês imaginem, né? A época do auge das máfias que a gente vê nos filmes e tal, né? E esses meninos ficavam, né? Entre a máfia, entre os adultos que queriam criar uma imagem respeitável dos italianos, entre as esquinas. E é um relato belíssimo, né? Mas que tem pouca discussão teórica. Então, aos poucos, a sociologia da juventude foi buscando esse equilíbrio entre tratar do empírico, do cotidiano, e tentar teorizar sobre isso, explicar. Um outro problema, enfim, que a gente encontra na sociologia da juventude, um limite dela, né, histórico e atual, é que as pesquisas sobre a juventude costumam ser muito pautadas por instituições que são externas à ciência, especialmente o Estado, as organizações não governamentais, a opinião pública. Então, quem vai pesquisar a juventude, muitas vezes, nas ciências sociais, é incitado a tratar o tema da moda da juventude. Já foi a delinquência juvenil, já foi o movimento estudantil, já foi a gravidez precoce,
já foi o uso de drogas. Então, tem os temas da moda, a violência, tem o tema da moda, que é a opinião pública, o Estado. E eu esqueci de colocar também o próprio mercado. Algumas das primeiras pesquisas mais relevantes sobre a juventude no Brasil foram feitas por empresas de pesquisa de mercado. Estou tentando lembrar aqui o nome dela, se vier à mente eu coloco lá nos anos 80. Depois vieram as pesquisas, aí financiada por quem? Uma pesquisa importante de 2003, a pesquisa de juventude, que deu a base para as políticas públicas de juventude no governo Lula e Dilma. Foi financiado por quem? Né, pelo Instituto de Cidadania, ligado à Fundação Perseu Abramo, ligado ao PT e ao governo. E aí, assim, ótimo, mas aí tem que tomar o cuidado, né? Isso é uma crítica, aí eu cito o Bourdieu, né, de novo, tomar cuidado de que instituições que são externas à ciência determinem o nosso tema e até as nossas conclusões, né? Nossas hipóteses, nosso tema de pesquisa, e até o resultado, né? O Bourdieu fala uma coisa que eu gosto muito, que o cientista social tem que ser um pouco, meio que um sujeito fora da lei. Ele não pode se deixar levar pelo que o Estado quer, pelo que o mercado, pelo que a política, às vezes nem pela própria universidade. Isso é um cara meio fora da lei, né? Só que isso é algo que não é exclusivo dos estudos sobre a juventude. A gente percebe que cada vez mais isso vem acontecendo, né? Era uma coisa muito forte nas pesquisas das ciências biológicas, nas ciências exatas, nas engenharias, e isso chegou nas ciências humanas. Ciências humanas hoje é muito determinado pelo mercado, pelo tema da moda, né? Mas na juventude isso começou talvez primeiro, o que é um risco, né? Bom, aí depois eu tento apresentar uma noção preliminar de juventude. Primeiro, comparando ela com outras ciências. Quando a gente olha as ciências biomédicas, eles gostam de trabalhar com o conceito de puberdade, né? Ou seja, com as transformações físicas que marcam o começo da juventude, né? Que é a puberdade. E a nossa sociedade faz muito isso ainda. Ela identifica o começo da adolescência, isso, ó. Florestan fala que o sol não pode ser sujeitado a ser... Não precisa nem citar o Bourdieu. A gente tem o Florestan que falou muitas coisas que o Bourdieu falou depois, falou antes. Muito bem lembrado, Agostinho. O sociólogo não pode se sujeitar a ser um funcionário. Ele tem que ter autonomia intelectual. Perfeito, Agostinho. Nós temos que ter, né? Para isso que serve a sociologia, as ciências sociais. Mas, então, as ciências biométricas trabalham muito com a noção de puberdade. E a nossa sociedade identifica muito o começo da adolescência com a puberdade. Então, a gente dá um sentido social e cultural importante para a puberdade, né? Às vezes, para a menina, isso é mais marcado, que é a menarca, a primeira menstruação. Para o menino, são transformações físicas que vocês passaram, né? O Leandro e eu passamos, né? Começam a crescer pelo, engrossa a voz, os membros crescem mais que o tronco, aquela gente fica meio desengonçado, né? E outras mudanças físicas e também de humor, de temperamento que acontece, né? A gente reconhece, dá um sentido importante para isso na nossa sociedade, assim como muitas outras, como o começo da adolescência e o começo da juventude. E a psicologia trabalha muito com o conceito também de adolescência. Então, os textos mais tradicionais de medicina não falam de juventude nem adolescência, falam de puberdade. Os textos mais tradicionais de psicologia não falam de juventude, falam de adolescência, né? Foram importantes as pesquisas na medicina, na biologia, na psicologia, como fundamento das delimitações etárias. Há uma ideia de que aquilo que está escrito na lei, né, de quando começa a infância, como termina a infância, quando começa a adolescência, juventude, idade adulta, nós temos uma ilusão de que aquilo é universal e biológico e natural, é uma coisa objetiva, entende? Que é algo que a ciência mostrou que a juventude começa aqui mesmo, com 18 anos, ou com 21, acaba aqui. A idade adulta começa com essa idade, a velhice começa com 60. É uma coisa que a gente acha que não foi uma escolha política ou social, a gente acha que foi a ciência só que descobriu que tem essas etapas da vida. A gente tem muito esse imaginário na nossa sociedade. Por mais que a gente tenha muitas negações à ciência, a gente tem algumas coisas da ciência biomédica e da psicologia que encarnou no nosso cotidiano. A gente achar que as categorias etárias não são construções sociais, são algo evidente, são algo simplesmente natural, que a gente foi lá e descobriu. Pode falar, Leandro.
Então, grupo, eu vou aproveitar essa sua última fala para fazer um gancho sobre uma das questões da atividade que ficaram lá, porque quando você perguntou qual é a relação da sociologia com a juventude, eu, como vim do campo da história, eu entendi isso de uma forma muito dialética, essa questão, porque na minha percepção, a relação da sociologia com a juventude, eu queria saber só se eu não estou viajando muito nas ideias, ela foi uma relação muito que refletia também a relação das ciências no seu tempo. Eu, pelo menos, percebi dessa maneira, porque nos momentos em que as disciplinas disputavam, né, justamente o que era a juventude, né, a psicologia falava, não, a juventude é o período em que se vive a adolescência, a biomedicina, a juventude é o período da puberdade. Eu acho que as ciências sociais pôde ter como contribuição máxima para entender a juventude justamente a percepção que a construção da juventude é a junção dessas perspectivas sobre o indivíduo, né? A sua perspectiva biopsicossocial, mas principalmente as questões sociais e depois que a gente vai ver as questões culturais que determinam essa questão, né? Então eu percebi muito isso, porque você colocou no começo da apresentação que a sociologia lidou com a juventude de uma maneira um pouco contraditória, justamente por essas questões, e aí eu vi que foi justamente um reflexo daquele período histórico, em que as ciências disputavam uma concepção de juventude e que com transformações, tanto nos campos das ciências como um todo, aos poucos essa concepção foi se tornando multidisciplinar, assim como a construção dela, a sua concepção, e aí foi nessa interpretação que eu concebi essa pergunta, né, como a sociologia lidou com a juventude no decorrer do tempo. Leandro, você respondeu também, tinha esquecido, corrigi suas respostas, inclusive. O caminho que você respondeu a um foi diferente do Agostinho. Agostinho foi lá onde isso está mais explícito, que é quando eu falo do risco, de um lado, da gente absolutizar o natural, o biológico, e do outro, absolutizar o social, né? Que a gente tem que tomar cuidado de... A gente não pode esquecer que o jovem, assim como a criança, o idoso, o velho, como um indivíduo, ele também é um ser biológico e psicológico. Às vezes a gente tem esse risco nas ciências sociais, a gente vê só, tudo é construção social, mas a gente não é elástico ao infinito, né? A gente redescobriu isso na pandemia, né? E, ao mesmo tempo, a forma como a gente dá sentido às transformações biológicas, psicológicas, também é cultural e social. Há diversidade, então, é tentar caminhar, é tentar encontrar o meio termo nesse olhar, né? Não esquecer que o ser social também é um ser biológico, né? E não esquecer que o ser biológico não é só biológico, né? Que os comportamentos sociais não podem ser explicados só pelo código genético ou não só pela personalidade individual, como a psicologia às vezes faz. Tem que tentar levar em conta as interações. Agostinho foi mais esse caminho, tá ótimo. E você trouxe uma resposta mais ampla. As duas estão certas, né? Se você preocupar, né? As questões eram mais para a leitura do texto, mas é isso, Leandro. Tanto você quanto o Agostinho entenderam bem. Bacana. É um desafio da gente, né? Assim, essa coisa de você olhar a realidade, separar o que é social, ou o que é história, ou o que é o biológico, o que é o cultural, isso como posso dizer, é uma operação, é uma ferramenta para tentar entender a realidade, mas na realidade as coisas são juntas, né? A gente é biológico, é cultural, é social, é cultural, é psicológico, né? As coisas não se separam na realidade concreta. A gente faz isso como um instrumento de análise, de compreensão. Ô, Carol, pode falar. Grupo, uma dúvida que surgiu. Existe alguma sociedade que não tenha esse período, não tenha a juventude, esse processo de transição, infância e idade adulta? Boa pergunta, Carol. Por exemplo, grande parte das sociedades indígenas não tem ou tem de uma outra forma no Brasil, né? Sociedades medievais, um clássico livro do
oh meu Deus, vou lembrar o nome dele, que é Philippe Herrier. Acho que o Liano, se não conhece esse livro, vale a pena ele conhecer. A história social da criança e da família. Nem a noção de infância existia na Idade Média europeia, né? A criança com 4, 5 anos era tratada como um pequeno adulto já. Conheço, ótimo, Leandro, é um estudo bem interessante. Dá para a gente dizer o seguinte, Caroline, que nas sociedades ocidentais ou influenciadas pelas sociedades ocidentais, como a nossa, da América Latina, a noção de juventude vai se construir no final do século XVIII, começo do século XIX. Não havia um reconhecimento disso social, político, da legislação. Isso vai se construir ao longo do século XIX, como algo, primeiro das elites, depois das classes médias, primeiro dos homens, depois para as mulheres. E no século XX começa a ser levado, especialmente pela escola pública, universal e gratuita, para as classes trabalhadoras. Mas aquele caminho, né? Das elites para a classe média, para os homens, depois para as mulheres, nas capitais, depois para o interior, no urbano, para depois para o rural. Não sei se... agora, a gente, olhando historicamente, a gente percebe, em alguns momentos históricos, algumas sociedades construíram algo parecido com a juventude, como, por exemplo, a sociedade os gregos da antiguidade, a antiguidade latina dos romanos. A gente encontra... mesmo entre os gregos, tem um clássico a diferença entre Esparta e Atenas, da concepção de juventude, né? Então, a nossa concepção de juventude ela é relativamente recente, se a gente olhar a história, e frágil, né? E bem frágil. Não sei se eu respondi, Carol, uma resposta assim, provisória, tá? Que a gente respondeu, sim. Dá para ter um curso sobre isso. Tá É um livro belíssimo de um estrutural funcionalista. Eu gosto muito, aprendi muito com ele. Chama De Geração a Geração, Eisenstadt. Ele faz um compilado disso, ele conta isso, ele consegue levantar sociedades, inclusive indígenas, tribais africanas, que tinham algum reconhecimento da juventude. Ele faz uma coisa muito bacana. Não é uma coisa evolutiva também, Carol. Não necessariamente, né? Não necessariamente é uma evolução, a evolução histórica, surgiu a juventude. A gente já teve, perdeu, voltou a ter de novo. A juventude romana, grega, era diferente da de hoje, a ideia, a concepção. Tudo bem, por enquanto? Sim, esclareceu. Obrigada mesmo. Imagine. Bom, aí uma noção preliminar de juventude, né? Enquanto a medicina trabalha com a ideia de puberdade, a psicologia trabalha com a ideia de adolescência no sentido de entender o desenvolvimento psicológico ou cognitivo ou a construção da personalidade. E teve uma grande influência nas instituições sociais, nas legislações, nas políticas, né? Inclusive no Estatuto da Juventude, mas é uma coisa legal. Vamos lá. A sociologia também, as ciências sociais também vão ter sua vez, né? A sociologia vai trabalhar muito com a noção de juventude, né? Ela vai usar ou seja, a medicina, a psicologia e a sociologia estão falando das mesmas pessoas, mas dão um nome diferente a elas, que estão olhando coisas diferentes. A medicina está olhando o biológico, a psicologia o aspecto da personalidade, o cognitivo, e a sociologia está olhando as relações sociais. E dá um nome diferente para esse mesmo grupo de pessoas: puberdade, adolescência e juventude. Só que a sociologia, para complicar, às vezes ela usa a palavra adolescência como uma primeira fase da juventude. Então, às vezes acontece isso, você vai encontrar. E algo que tem muito a ver com a nossa forma de ver a juventude. A gente faz essa separação. Adolescência depois da juventude, né? Isso vai ser importante, porque na legislação depois, né? O Estatuto da Juventude, ela considera a juventude dos 15 aos 29 anos. Por que até os 29 anos? Né? Qual que é o argumento principal, né? Não é mais o argumento biológico nem o psicológico, porque, a rigor, a transformação física para aconteceu, é psicológica também. Só que a integração na sociedade, não.
Porque se percebe que até os 29 anos há dificuldade das pessoas de se engajarem no mundo do trabalho. É por isso que tem que ter políticas específicas para esse grupo. Então, a juventude passa a ser vista, inclusive, pela legislação, também como um ser social, que precisa se empregar, que precisa ter um trabalho, uma profissão. Por isso que ela vai até os 29. Olha que interessante, né? Veja como a ciência tenta entender a sociedade, mas ela influencia a sociedade também. Até a sociologia fez isso. Uma definição prévia de juventude na sociologia é tentar olhar a juventude como uma espécie de uma fase da vida social em que a pessoa tem uma relativa independência, uma independência, né, relativa em relação à sua família, mas é uma noção bem preliminar, e que ele tem um status social menor que o adulto e mais maior que as crianças. Ele é visto como uma pessoa com mais autonomia em comparação com as crianças, mas tem menos prestígio com os adultos. Então, a juventude é uma fase da vida em que há uma certa independência em relação aos grupos primários, especialmente a família, mas que a pessoa possui um status social intermediário, né, de maior prestígio em comparação com as crianças, mas de menor em relação com os adultos, né? Então, uma definição prévia de juventude é ver a juventude como um status ou posição social que é determinado pela idade. Mas, para a gente entender, tem que combinar com outros sistemas que atribuem status. A nossa sociedade não é apenas a idade que atribui status social, mas também, especialmente, a classe social, o gênero, a raça, a etnia, origem regional, se é do campo, da cidade. Todas essas estruturações sociais também são sistemas de atribuição do status. Não é o único, mas é um dos. Aí a juventude é uma categoria social. Por quê? Porque em torno dessa categoria se formam grupos coletivos, se constroem instituições como universidade, escola, juventude partidária, né, Leandro, que você participou, né, juventude de igrejas, e também a juventude faz parte do imaginário social, é um símbolo ou uma representação social que serve para, como posso dizer, que serve para prever comportamentos, estabelecer comportamentos, atitudes, expectativas em relação ao outro. A gente, diante de uma outra pessoa, dependendo da idade dela, a gente tem uma certa expectativa de comportamentos. Isso que eu quero dizer da juventude como uma representação social. Assim como a infância, como a maturidade, a velhice. A juventude é uma categoria histórica, volta à pergunta da Carolina, ela não é universal, ela é construída, reconstruída, desconstruída historicamente em cada sociedade, e às vezes dentro de uma mesma sociedade há classes sociais que não vivem a juventude. Por exemplo, não havia no Brasil uma juventude trabalhadora até os anos 60, 70. Né? A juventude das meninas de classe média, ela era muito mais privada do que pública. Isso a gente vai ver. Né? Era vivida diferente dentro de uma mesma sociedade. E só antes de passar a palavra para o Leandro, tem a ver com a parte histórica, a definição da juventude, acho que volta com a categoria social, ela é definida socialmente não apenas pela idade. Essa é uma coisa importante. Eu vou passar para o Leandro, depois eu vou falar um pouquinho de como que a modernidade, a sociedade moderna, ela construiu a sua noção social de juventude. Vou voltar um pouquinho que estava comentando antes. Mas vou passar a palavra ao Leandro primeiro. Não, perfeito, grupo, que vai dar até um gancho também, porque eu ia comentar um pouco dessa questão que com, né, a chegada da modernidade, e aí principalmente remontando lá o período da Revolução Industrial, as revoluções industriais em si, e aí é muito interessante pensar, né, a questão do conceito de juventude na sua construção histórica, porque no período das revoluções industriais, a condição de juventude era negada justamente para ter a possibilidade de empregar mão de obra barata, que você teria crianças, adolescentes, colocando nesses termos,
pessoas muito jovens para fazer o trabalho, e que se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade seria do pai ou da mãe dessa pessoa, né? Não teria nenhuma responsabilidade social acerca disso. Então, até mesmo as questões trabalhistas influenciaram a defesa ou não do conceito de juventude. Muito bom, Leandro. No século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, e mesmo depois no Brasil, no começo do século XX, é muito contraditório. Ao mesmo tempo que tem um reconhecimento da infância e da juventude, e uma vivência, né, da juventude e da infância pelas elites e classes médias, tem uma negação disso com as classes trabalhadoras, né? Um extremo de exploração, né? E por outro lado, os resultados perversos disso para a própria classe trabalhadora prejudicaram até a produção industrial. E aí surgiram as primeiras leis trabalhistas de proteção à infância. O Marx comenta um pouquinho isso, né? Ótimo, muito bom. A decisão das elites europeias, norte-americanas, depois mundiais, foi que qualquer criança tem que estar na escola. Se a gente vê o Marx, com o Karl Marx, ele dizia que a criança tem que estar onde? Perguntasse para ele. A criança trabalhadora, onde ele responderia? Teria que estar na indústria, e na indústria tem que estar na escola. Ele achava que não ia, que essa instituição da criança trabalhar na indústria era uma coisa que ia ser permanente no capitalismo. E é que ele defendia é o que as leis estavam propondo, as primeiras leis, que tivesse uma escola dentro da indústria. Ele achava que, inclusive, isso podia ser revolucionário. Não foi o que aconteceu ao longo da história. O que a história fez? Inclusive pela luta do movimento operário, de proteger a criança, de ter um tempo de preparação, ela tem que ser separada dos adultos, a escola. Muito bom, né, professor? Mas isso foi uma decisão que as elites europeias foram construindo aos poucos, no século XIX e no século XX, com muitas contradições e limitações, né? Então, o que o Leandro colocou para a gente é como é que se deu, em linhas muito gerais, a construção histórica da juventude, da concepção de juventude que mais influencia a nossa sociedade, que é a concepção ocidental moderna. Por mais que a gente tenha que fazer a decolonialidade, né, Leandro? A decolonialidade se faz reconhecendo o quanto que a gente é colonizado. E a gente é colonizado nisso também, né? Existem outras concepções de juventude possíveis, que talvez os povos originários tinham, talvez não tinham, né? Mas a definição e a concepção de juventude que está nas leis, que está no pensamento sociológico, nos sistemas educacionais, ele foi construído com base na concepção ocidental moderna, né? Que, primeiro, tem muito aquela ideia de tentar encontrar uma delimitação etária, que eu vou ter certeza que entre aquela idade e aquela, a pessoa vai passar por aquelas etapas, aquelas transformações, vai ter aqueles atributos, aquelas características, eu vou ter que fazer isso em cima dela, para que ela se desenvolva como um adulto ou produtivo, como um cidadão, não é? Como um bom marido, como uma boa esposa, né? Então, esse imaginário moderno sobre as categorias etárias, ele é muito importante. A sociedade moderna ocidental, que foi a nossa até anteontem, ela foi baseada na estrutura de classes sociais, como Marx foi, na desigualdade de gênero, sim, né? Na divisão campo-cidade também, perfeito, mas na divisão racial, muito importante, no imaginário escravocrata, a gente não pode esquecer, tudo isso é importante. Mas tem um outro pilar importante, que foi a estrutura das categorias etárias, que deu fundamento também à sociedade. Essa ideia de dividir o curso da vida em etapas de desenvolvimento não é uma coisa universal, é uma construção nossa, que a ciência foi muito importante para fundamentar esse pensamento. Outras sociedades não trabalham com a nossa ideia de desenvolvimento, trabalham com a ideia de ciclos, por exemplo, que cada etapa da vida é um ciclo, que começa e acaba ali, depois começa um outro, tem que esquecer o que você aprendeu antes. A gente trabalha com a ideia de desenvolvimento, que é uma construção moderna. Só antes de passar a palavra para o Leandro, se terminar essa parte aqui, então, a ideia, primeiro, é que você pode delimitar categorias etárias, atribuir a cada ela status e funções. Portanto, você vai fazer o quê? As pessoas, até antes do século XIX, em boa parte da Europa, elas não tinham
Elas não sabiam a data de nascimento. Não era uma coisa importante. Quando isso começa a ser importante? Não é para comemorar o aniversário. É você saber quando você nasceu, qual a sua idade, para saber qual a sua fase de desenvolvimento. Quando você sabe qual a sua fase de desenvolvimento, qual a sua idade, a instituição pode dizer, agora você vai para a escola, agora você vai para o quartel, agora você vai para a indústria, agora você vai para a universidade, agora você pode se eleger, você pode se candidatar. Vejam que quase todas as nossas formas de participação nas instituições sociais são influenciadas pela idade. A nossa sociedade é uma sociedade que fez a cronologização do curso da vida, né? Nenhuma sociedade fez isso com tanto cuidado, com tanto, como posso dizer, com tantos pormenores quanto a nossa, né? A gente sabe a nossa data de nascimento. Isso é uma coisa que diferencia os ocidentais modernos de quase todos os outros povos. Parece uma bobagem, mas é algo muito importante. E, enfim, com a cronologização do curso da vida, nós também temos a institucionalização do curso da vida. Para cada idade, você tem as instituições específicas. Então, para a infância e para a adolescência, tem a escola básica. Para a infância e adolescência que teve algum problema, vai ter o orfanato, a FEBEM, a casa de correção. Para os jovens, aí vai ter a universidade, ou o ensino médio, ou o quartel, não é? Para os adultos, o mundo do trabalho. Para os idosos, o asilo, por exemplo. Então, veja quantas instituições estão ligadas às funções que se esperam das categorias etárias, muitas delas, né? E hoje, só para terminar, né, a institucionalização do curso da vida, essas instituições que estavam destinadas a orientar, a disciplinar e a proteger as idades, entraram em colapso. As escolas estão em colapso, os sistemas de saúde estão em colapso, o sistema do trabalho está em colapso, né? A previdência social tudo está em colapso, né, gente? Nós vivemos o que alguns chamam de desinstitucionalização do curso da vida. Ou seja, as principais decisões sobre o nosso desenvolvimento, a nossa passagem pelas faixas etárias, não vem mais das instituições, mas nossa. Alguns chamam isso de reprivatização do curso da vida. E aí, quem tem mais poder, mais recursos, mais capital, consegue fazer isso melhor. Até mesmo na velhice, não ser a velhice, ser a terceira idade, né? O que é a terceira idade? É a velhice que tem recursos financeiros e tem recursos, capacidade física de ser jovem. Leandro, vamos ouvir você um pouquinho. Falei demais. Não, grupo, eu acho que você foi perfeito, porque essa questão da cronologização da vida, ela é algo muito problemático mesmo. Primeiramente, que eu não consigo deixar de pensar, né, que na sociedade atual que a gente vive, como que isso ainda pode ser tomado como base para qualquer coisa, né? Porque, justamente como você citou, a gente vive um momento em que isso tudo está em colapso, né? O Hobsbawm achava que ele tinha vivido a era dos extremos, mas eu acho que ele mudaria o nome se ele tivesse escrevendo agora. Mas são vários pontos que eu quero comentar sobre isso. O primeiro é que a gente, ainda hoje, a gente vive uma sociedade que pauta essa cronologização da vida, por isso mesmo que está em colapso, porque a gente percebe que essa concepção dessa colonização, a gente percebe muito essa influência, uma influência de uma ciência positivista, que pensa uma execução do tempo linear, progressiva, e o objetivo, eu pretendo, né, e a minha formação foi para isso, que sendo professor, principalmente dando aula para jovens, de quebrar com essa concepção linear, né, de falar assim, cada pessoa tem o seu tempo, essa questão da imposição com o que você deve fazer de acordo com a sua idade, é uma coisa muito cruel, que causa transtornos de ansiedade em muitas pessoas atualmente. As pessoas saem do ensino médio já preocupado com toda a construção da sua vida com 18 anos de idade, então isso realmente gera uma série de questões e voltado para o indivíduo, da sua experiência individual, de como isso vai afetar o seu próprio desenvolvimento. E aí eu não consigo pensar
de fazer uma crítica no sentido de aonde que está o liberalismo nisso, né? Justamente uma ideologia que fala das liberdades individuais ao ponto máximo, mas ao mesmo tempo a sua vida tem que ser determinada por função de acordo com a sua idade, né? Então, qual a liberdade disso? Então, eu acho que esses são dois pontos que eu acho que sempre a gente vai abordar a juventude, a experiência da juventude, é buscar a superação dessa cronização do tempo, né? Perceber como que se deu essa construção, qual que era o objetivo dessa construção, mas realmente disputar e colocar para a juventude uma experiência não linear de juventude, uma experiência não progressiva de juventude, que tem dias que você vai querer aproveitar da moratória social para você extravasar as suas liberdades, mas tem momento que você vai centrar e você vai pensar no seu futuro, você vai pensar na sua formação profissional, nas relações de trabalho, enfim. Então, eu acho que essa questão da cronização é realmente algo muito central e algo muito central para tomar porrada de todos os cantos mesmo que a gente tem que superar essa concepção de vida, né? De curso da vida, como você colocou muito bem. Obrigado, Leandro. Eu acho que a concepção liberal, ela na verdade tinha muito de imposição, disciplinamento dos corpos, das idades, e hoje só que a gente pode cair num outro risco, Leandro, né, que eu queria refletir com vocês. A gente vai voltar a falar disso também, que está no ultraliberalismo, do neoliberalismo desumano que a gente vive hoje, que é o seguinte: cada um de acordo com a sua capacidade financeira, econômica, física, saúde, que se vira, né? Porque a modernidade tinha essa ambiguidade. Ao mesmo tempo que ela, ao fazer essa cronologização, ela tinha um objetivo de disciplinar, vigiar, e integrar as pessoas numa realidade pré-determinada, havia o lado da proteção também. Vou dar um exemplo que está a seu favor, ao mesmo tempo para a gente tentar, não é chegar numa conclusão, mas a gente refletir juntos, que é das ocupações. Nós, digo eu, nós, pesquisadores da juventude, quando aconteceram as ocupações, a gente levou um tapa na cara. Porque por mais que a gente falou, estamos estudando a juventude, quebrar a noção biológica, liberal, tradicional, a gente jamais imaginava que meninos de 14, 15, 16 anos, chamei de meninos já, né? Deve ser pejorativo, tivesse a capacidade de fazer aquele movimento tão organizado, tão intenso, tão radical, e foi a única frente importante de luta em 2015, 2016, principalmente contra a regressão, né? E muito autogestionário. Perfeito, Leandro. Só que, quando a gente fez lá o seminário em 2017, não sei se você lembra, né? Os adolescentes foram lá, vamos fazer a festa. Eles choraram, traumatizados. Porque por mais que eles eram adolescentes corajosos, fizeram uma coisa, eles não tinham tido um conjunto de experiências que vou tentar falar sem refletir muito, mas que a sua base psicológica, suas vivências permitiriam trabalhar aquilo. Né? Apesar de eles serem adolescentes, eles não são pré-políticos, são políticos, são capazes de agir politicamente. Mas aí, quando veio a repressão, quando veio a polícia, quando veio a perseguição pós-ocupação, eles sofreram muito. Eles não... Entende? Eles tinham as limitações biológicas, físicas e psicológicas de um adolescente. A gente não pode achar que eles são iguais a um adulto. Não sei se estou conseguindo me fazer, Leandro. A gente não pode também, ao fazer a descolonização, achar que não tem diferenças entre as pessoas, inclusive influenciado biologicamente e psicologicamente. Agora, como encontrar esse equilíbrio, eu não sei, né? Mas refletir e desconstruir é importante, Leandro. Por um lado, a gente viu que as nossas concepções de adolescência caíram por terra com as ocupações. Por outro lado, a gente viu que eles não são iguais aos adultos. Eles não são capazes de enfrentar uma repressão como os adultos são. Né? Principalmente adultos que são militantes experientes. Né? Não sei se eu consegui explicar essa questão. Dá uma reflexão boa, né? Não, que é isso? Muito boa. Porque eu conheci muita gente, assim, devido ao movimento estudantil, né? E eu também passei por processos análogos.
porque realmente é complicado quando você tem 18 anos ou menos, enfim, em torno dessa idade, e você tem que fazer negociações, debates, discussões, planejar organizações, toda uma estrutura que realmente você não teve uma experiência prévia de preparo, foi muito autogestionário, inclusive porque não teve nenhum. Né, não rolou um seminário antes de falar assim, gente, vai ter um ano aqui para a gente discutir como que faz umas ocupações, como que é a formação política e como que a gente vai lidar com todas as questões burocráticas que uma ocupação pode chegar a envolver. E de fato foi traumatizante, inclusive eu conheci muitas pessoas do movimento estudantil que sofreram esse trauma porque tinham que lidar com questões muito complexas, de uma responsabilidade muito gritante, sendo que é uma pessoa ainda em formação, entendeu? E aí eu acho que você está muito correto de colocar esse contraponto, porque eu acho assim que é necessário. Eu acho que você está certo quando a gente fala da distinção, das diferenças de fato entre uma pessoa que está numa faixa etária da juventude e uma pessoa que já está fora desse período, desse momento. Mas eu acho que quando eu coloco a cronologização da vida, eu entendo isso como muito problemático, mas eu acho que isso pode ser, né, reconstruído no sentido das experiências e da formação propriamente dito. Porque a cronologização, ela parece que ela coloca assim na minha perspectiva. Você tem essa idade, logo a sua capacidade é limitada a isso. E aí as ocupações realmente mostram, e outras experiências já mostraram, que a questão da capacidade transcende a questão da faixa etária. Mas a questão das experiências e da formação, você necessita traçar um caminho que ele é construído, né? Mas eu compreendi, e eu acho que é uma boa reflexão que dá para cavar muito buraco ainda. Bacana. Dá para a gente dizer que a cronologização foi uma forma muito grosseira de tentar reconhecer as fases do curso da vida humana. É isso. Tem muitas limitações, a gente não pode deixar de reconhecer, né? E eu acho que só para terminar, gente, que acho que a gente conseguiu falar das principais questões, aí dos riscos dos extremos, né? De nem absolutizar o olhar biológico ou psicológico, nem absolutizar o sociológico e achar que o ser humano é elástico ao extremo, né? A gente tem os limites físicos, psicológicos, deu exemplo, né? Dos impactos da perseguição, da ocupação. Toda categoria etária é uma interpretação e ressignificação cultural, social, das transformações biológicas e psicológicas do curso da vida. Mas, ao mesmo tempo, a forma como uma sociedade, uma cultura interpreta essas transformações biológicas, essas mudanças ao longo do curso da vida, né? Essa interpretação influencia o próprio curso da vida, como ele se concretiza. Quando a gente olha, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, ela é usada como um critério para avaliar o desenvolvimento de uma sociedade, de um país. A taxa de natalidade, se ela é alta, se ela é baixa, indica se um país está em desenvolvimento, hoje se desenvolveu. O índice de expectativa de vida, o que é isso, né, gente? É um encontro do biológico com o social, com o cultural e o econômico. E a gente viu isso, assim, arrebentado com a pandemia, né, gente? A pandemia não foi só um fenômeno biológico, ela foi um fenômeno também, né? Em toda foi uma pandemia, mas também foi um evento foi um fato social total. Não sei se Agostinho lembra desse termo do Marcel Mauss, né? É um fenômeno social que todos os elementos da vida estão ali presentes: o biológico, o psicológico, o econômico, o cultural, o religioso, o simbólico. Mas isso não vindo da sociedade, mas vindo de um vírus, né? Que também, na verdade, a própria origem dele foi a invasão do humano, né? Nas áreas remotas, nas selvas. Todas as últimas epidemias, né, tiveram relação com essa invasão do ambiente natural, especialmente meios assim, tropicais, equatoriais, né, pelo ser humano, né? Vou lembrar bom, enfim, da gripe aviária, da gripe suína, da AIDS, e agora a pandemia do coronavírus, né?
e que não afetou as pessoas igualmente, né? A diferença de idade foi gritante, né, gente? Normalmente, uma pandemia, uma epidemia, costuma afetar as crianças, e essa afetou os mais velhos. Numa época que estavam querendo fazer a reforma da Previdência, né? E olha que coisa, né? Afetou também a classe social de forma diferente. Começou nas elites, elas trouxeram do exterior para os aeroportos, e aí passou para as camadas populares, né? Tem a ver com a condição de moradia, tem a ver com a raça, as pessoas negras morreram mais, se adoentaram mais, periferia morreram mais, pessoas idosas, pessoas com comorbidade, né? A sociedade brasileira, principalmente, disse essas pessoas podem morrer. Foi essa a decisão. Então, foi essa decisão tá gravando, mas foi do governo federal e de uma parte importante da sociedade. Não de todo mundo, tá, gente? Mas uma parte importante da sociedade e o governo federal, uma parte principal dele, decidiu que essas pessoas podem morrer. Né? Por isso que morreu mais gente no Brasil que em outros países. Né? Então veja que como é importante, quando a gente vai lidar com a discussão sobre as idades, as categorias etárias, né? Não descartar o biológico e o psicológico, tentar dialogar com essas dimensões. Né? É nos extremos que a gente vai falar dos aspectos sociais e históricos. Não precisamos falar do aspecto biológico e psicológico. O biólogo, o psicólogo vai fazer isso melhor, mas a gente tem que dialogar com eles e vice-versa. Gente, é isso que só para terminar, a gente fala muito em sociologia da juventude. Por que não seria mais legal uma ciências sociais das categorias etárias, né? Poderia existir. O que a gente tem, na verdade, ou uma sociologia das categorias etárias, pode até ser, né? O que a gente tem além da sociologia da juventude, algo mais recente, uma sociologia da infância. É um campo bem legal de estudos, que dentro da educação o pessoal estuda bastante, né? Eu tenho dialogado bastante com eles. Tem também a antropologia da juventude. A antropologia da velhice. No passado recente ela se desenvolveu bastante, hoje está meio parado, né? No Brasil, inclusive. A antropologia da juventude é pouca coisa que tem. Recentemente, na revista Mandaú, saiu um dossiê sobre antropologia da juventude. Inclusive, saiu um artigo da nossa pesquisa, que não era antropologia, mas o pessoal mandou, eles aceitaram. Né? Então, não, deveria ser uma ciência social das categorias etárias, né? Ou uma sociologia das categorias etárias. Mas a gente tem uma sociologia da juventude muito desenvolvida. Por que será, né? Talvez porque a juventude tem um caráter heurístico, um caráter de revelação dos problemas, dilemas sociais muito grande. Né? Estudar a juventude é meio que um atalho para entender os dilemas e as questões sociais mais urgentes. Sempre foi assim. Né? Talvez por isso que ela tenha se desenvolvido tanto e tenha essa importância tão grande. Carol, pode falar. Eu estou refletindo aqui, grupo, desde a hora que eu abri o programa de ensino, e você falando agora ficou muito claro para mim. Eu sou pedagoga, pessoal, como eu falei, e trabalho, né? Estou na rede municipal de ensino, que é da minha escola. E o que eu fiquei pensando é o quanto que esses conhecimentos eles não estão dentro da escola, na rede básica. Não tive acesso ainda ao ensino médio, mas no Fundamental 1 e 2 eu transito. E quando nós debatemos sobre as nossas práticas, nós não trazemos esses conhecimentos, sabe? Por exemplo, nós estamos com um problema na minha escola, com uma turma extremamente a violência muito forte, muito forte. E a gente não consegue entender o que está se passando. Então, qual foi o primeiro caminho? Vamos pedir ajuda para uma psicóloga. Primeira reflexão que nós fizemos. E aí, observando você falando, observando Leandro, enfim, a conversa, eu comecei a perceber isso, quanto que nós não entendemos, né? Não entendemos a juventude, não entendemos os seus pensamentos, como se organizam, as suas angústias, enfim.
e como nós não utilizamos das reflexões, né, das ciências sociais para poder entender e poder tentar agir de outra forma com os nossos jovens. Agora eu me sinto completamente idiota, sinceramente, mas ao mesmo tempo é uma luz no fim do túnel, de pensar que é um caminho. Geralmente nós fazemos esse movimento de medicalização, já tem alguns anos que a gente está passando por uma situação de vivenciar meninas que se mutilam, tentativas de suicídio, isso sendo agravado com a pandemia, e agora voltamos com uma desesperança enorme. Eles voltam para a escola com desesperança. Então, eu começo a pensar nisso, que nós precisamos beber dessa água para poder mudar a nossa ação, né? Acho que a reflexão que fica aí da sua fala, Grupo, e do Leandro, né? Nossos sujeitos não são apenas biológicos, não são apenas psicológicos, são toda essa complexidade, e acho que falta esse olhar social, no nosso caso. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de fazer essa reflexão com vocês. E espero que vocês possam trazer contribuições para a escola, quando Obrigado, se tornarem trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, Carol. Legal, viu? Sua fala. Eu acho que é importante, chama psicóloga, né? Em alguns casos, a pessoa às vezes precisa tomar remédio mesmo. Não sou contra. Agora, existe uma medicalização de comportamentos indisciplinados. E isso é um absurdo. Isso tem sido uma tônica dos sistemas escolares, né? No Brasil faz bastante tempo. Indisciplina sendo tratado como uma doença que tem que ser medicada, né? Em alguns casos pode acontecer a indisciplina como um sintoma, né, de algo mais sério. A pessoa está se mutilando, a pessoa está com depressão profunda, pode ser uma causa social, psicológica, mas talvez seja necessária a medicalização nesses casos, mas não um comportamento indisciplinado, né? Qualquer indisciplina já vira TDAH e toma 3, 4 remédios. O médico ele dá 4, 5 remédios, um vai dar certo, né? Ele dá todos que é possível dar, então um vai acertar, né? E a criança vai ficar dopada, vamos dizer assim, né? Eu não sou contra chamar psicólogo, é importante chamar. Se forem chamar alguém das ciências sociais, da educação, não precisa ser alguém, um sociólogo da juventude, pode ser alguém que trabalha com as ciências sociais da educação, né? Vocês têm na impostos a Andréa Benetti, né? Eu acho que a Andréa, se você não pedir para ela conversar com vocês, e eu acho que ela faria o seguinte: tá, vamos conversar com os jovens primeiro, com os alunos primeiro, o que eles têm a dizer? Eu acho que a sociologia traria esse olhar, tentar ouvi-los, né? Tentar encontrar alguma outra expressão, né? Mesmo mais racionalizada do que está acontecendo com eles, né? Porque a indisciplina, a violência são expressões também de algo que não vai bem, né? Só uma reflexão breve, viu, Carol? Sim, sim. Eu até sugeri para minha diretora, Andréia. É que a Andréia, ela é ácida. Então, aí a minha diretora falou, olha, com Fundamental 2, ok, mas Fundamental 1 sem chance. Mas eu sei, ela é muito boa mesmo. Talvez mas obrigada pela talvez dica. uma pessoa que conheça mais da infância. A Andréa conhece mais o pessoa adolescente, né? Não, o problema nosso lá está sendo o Fundamental 2 mesmo. Por incrível que pareça, as crianças, eu já passei por todas as salas. As que voltaram, nós percebemos que elas tiveram uma capacidade de, vamos dizer assim, resiliência, vamos usar um termo psicológico, que é impressionante, sabe? Mas os adolescentes, o baque foi forte. Então, os problemas de disciplina, mas a gente vê que não é uma disciplina normal, sabe? Baguncinha, tem alguma coisa ali. Sim. Mas obrigada mesmo pela dica. Sim. Tem que ver que as crianças têm uma vida social talvez diferente, talvez menos intensa que os adolescentes. Foi negado a eles 2 anos isso, né? Foi muito sofrimento. Eu acompanhado de perto o sofrimento que foi
adolescentes e jovens. Vocês sofreram, Agostinho e Leandro, acho que você também, Carol. Nós Sim. todos sofremos, mas imagino que o Agostinho e o Leandro, os adolescentes, sofreram muito isso daí. Porque a vida coletiva é muito importante nesse momento da vida. E foi negado, né? Foi Exatamente. negado, em parte por necessidade, em parte pela forma atabalhoada como foi tratada essa pandemia, né? Pela sociedade, pelos governos. Mas vou te falar, grupo, ouvindo vocês, sabe quando você fala, gente, como que a gente não pensou nisso ainda? Mas, enfim, a gente tem os insights que vem na hora certa. Que bom, Carol. Ô, Leandro, pode falar. Carol, eu me sinto contemplado pela sua fala, porque eu passei pelo mesmo processo. Eu entrei na faculdade, entrei na Unifal, eu já tinha algumas questões referentes ao movimento estudantil, porque eram questões que eu já tinha proximidade, sabe? E aí, conforme eu fui, enfim, vivendo a graduação e aprofundando tanto a minha relação com o movimento estudantil, mas como com a graduação em si, né? Eu sou do campo da história, e aí eu analisei muito de perto histórias de diversos grupos sociais, diversas categorias sociais, mas eu não tinha história da juventude na graduação, na minha faixa. E eu ficava me questionando por que diabos a gente não tem uma história da juventude, sendo que na escola a gente vai lidar com este público-alvo. Mas como a Unifal foi abençoada, a gente teve o professor Grupo lá, e aí quando eu descobri ele, quando me apresentaram ele, eu fiquei assim, muito feliz mesmo, porque eu fazer essa fala, porque quando o grupo estava falando de uma sociologia da faixa etária, uma sociologia da juventude, uma ciências sociais da juventude, eu acho que já vou até além, eu acho que a juventude tinha que ser o campo em si, né? Que, na verdade, a juventude tinha que ter o seu ramo social, o seu ramo biológico, o seu ramo psicológico, ser um campo em si, né? Qual a sua área? Eu sou da área da juventude, eu sou da área dos estudos da juventude, porque eu realmente vejo, sinceramente, toda essa interseccionalidade, toda essa transversalidade no campo, na abordagem da juventude em si, entendeu? Então, eu já vou mais além, eu acho que realmente o campo da juventude ele deveria se consolidar mais, foi algo que eu tive a grata oportunidade também de poder desenvolver, e é algo que eu realmente tenho interesse de continuar me aprofundando, me aprimorando, independentemente se isso for uma formação, uma trajetória acadêmica ou não, mas eu como futuro professor, eu como futuro historiador, como historiador em formação, eu pretendo sim ter esse olhar voltado para o público da juventude, porque é isso, se a gente não estuda essa categoria social, como que a gente quer lidar profundamente com essa categoria social, se a juventude tem tanto potencial transformador e a gente não interpreta, não lida, não estuda esse potencial transformador, esse potencial se perde, e isso vira uma frustração, uma angústia. O grupo colocou muito bem de que a juventude ela é um campo heurístico para perceber os problemas da sociedade. Eu concordo muito com isso e eu também compreendo isso muito no âmbito individual. O grupo falou isso no começo da sua apresentação. Eu também fui parar no campo da juventude, que eu queria me compreender quanto um ser social, eu queria compreender essas pessoas a qual eu compartilho minhas experiências, minha rotina, futuramente vou compartilhar o meu trabalho, que é a juventude. Então, eu realmente vejo essa necessidade. E eu acho que, quando eu cheguei para o grupo falar de um TCC, eu até falei para ele, grupo, eu quero fazer uma sequência didática, porque o meu objetivo supremo e máximo quando eu for dar aula é realmente poder lidar com essa juventude de uma maneira que ela possa se compreender, que ela possa se pensar, se refletir, se enxergar enquanto uma categoria social, que é atravessada por inúmeros fatores e que, para se compreender, a gente tem que parar, tem que observar, tem que refletir. Eu fico muito feliz pela sua presença aqui, porque a gente precisa adentrar cada vez mais na educação básica, porque, infelizmente, ainda existe distanciamento,
ainda existem barreiras, a própria ocupação demonstrou isso também, teve muitos casos de que direção foi contra, pais foram contra, muito por incompreensão até às vezes da própria ocupação. A gente teve também o outro lado, né, que foi positivo, que compreendeu e tudo mais. Mas, enfim, essa fala sua me tocou, sinceramente, porque eu também fui partir desse princípio, sabe? De ver enxergar uma categoria social que precisa ser compreendida e jogar para eles também, sabe? Falar, ó, galera, vocês precisam se pensar, se refletir também. Vamos fazer isso junto que a gente só tem a ganhar. Muito bom, com essa fala tão bonita do Leandro. Se vocês não tiverem mais questões, ou perguntas, dúvidas, né, a gente pode encerrar a aula, tá bom? Eu vou parar a gravação e aí a gente vou dar um tempo